essa, essa explicação, né? A explanação a respeito deste assunto, porque é um assunto polêmico. Deus querido, Pai, Senhor, não é Senhor nosso só, Ele é Senhor de tudo, do céu, da terra, do mar, do ar, das galáxias, dos planetas, das estrelas, Senhor de tudo. Tudo está no comando do nosso Senhor. Glórias a Ti. Nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos porque o Senhor nos permite estar aqui. E deixamos aqui claro que confiamos no Senhor. Tem coisas que a gente não pode mudar, não consegue mudar, não tem capacidade para mudar, mas o Senhor pode tudo. Nós acreditamos nisso. Tudo o Senhor pode. Agora, é claro que o Senhor não vai fazer as coisas segundo a nossa vontade. É segundo a tua vontade, que é santa, que é boa, que é agradável e que é perfeita. E nós precisamos entender isso também. Aceita-nos nesta manhã, Senhor, como adoradores do Senhor. Fala conosco, Senhor. Tira de nós aquilo que impede o nosso crescimento espiritual e aquilo que muitas vezes é um grande peso e nos segura no fundo da ignorância. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a minha oração. Por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que dia nosso Senhor Jesus Cristo morreu? Que dia? Se você perguntar para... Bom, a maioria vai dizer que Jesus morreu depois de amanhã, né? Sexta-feira. Mas não morreu na sexta. E é tão claro entender isso na Bíblia, só precisa querer entender e estudar, né? O que ninguém quer fazer. Mas tudo bem. Tudo bem. Não vamos discutir isso. A maioria acredita que Jesus morreu na sexta-feira e se baseia, se fundamenta, se organiza para acreditar assim naquilo que está escrito em Marcos, capítulo 15, versículo 42. Eu acho interessante, se você quiser, é claro. Conforme eu for citando as passagens, abre aí, dá uma olhadinha. Marcos 15, 42 está dizendo assim, diz que a crucificação de Cristo ocorreu no dia da preparação, o dia antes do sábado. Aí está todo o problema. Por quê? Porque as pessoas querem estudar, querem ler a Bíblia fundamentadas na cultura nossa aqui, na nossa cultura. E a Bíblia não foi escrita para nós, foi escrita por judeus. Então, nós todos temos que entender um pouquinho que seja da cultura judaica, né? Quando está falando no dia antes do sábado, a gente já falou isso essa semana, porque eu falei do sábado, né? Já dei até um preâmbulo do que seria hoje.
Shabá hebraico é o nosso sábado, vai. Né? Então, partindo dos católicos, apostólicos, romanos, eles defendem que no dia anterior ao sábado é a sexta-feira. Só que a gente não pode esquecer que Jesus nos alertou que ele estaria morto por 3 dias e por 3 noites, e só depois ele iria ressuscitar. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 40. Bom, se a gente contar, morreu na sexta, 3 dias e 3 noites, não tem como ele ressuscitar no domingo. Aí vai dar só 2 noites. Não tem como. Não é? É só a gente pensar, como é que ele morreu na sexta-feira? Se ele falou também que ia ficar 3 dias e 3 noites no seio, e depois ele ressuscitaria. Pensou, já começa a questionar. Não é? E este problema é tão fácil da gente resolver. Não é? É fácil de resolver. Os judeus têm outros Shabats, têm outros sábados, têm outros dias de descanso, têm outros feriados ao longo do ano. O judeu tem. Em Mateus capítulo 28, versículo 1, está dizendo assim, no final dos Shabats. Shabats é uma palavra no plural. Então quer dizer que tem mais de um mesmo. Aquela semana, esta semana, que é a semana da morte do nosso Senhor, é uma semana, quer dizer, foi, né? Uma semana com 2 feriados, com 2 sábados. Um sábado normal e um feriado. O primeiro dia das festas dos pães ázimos também é considerada um Shabat. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou. Ele quer defender a tese dele, então não, é só você abrir em Levítico, capítulo 23, versículos 6 e 7. Essa festa dos pães ázimos, ela é celebrada em Nissan 15. Nissan no dia 15. E esta festa é um Shabá, que é um dia após a Páscoa judaica, porque a Páscoa judaica tem data, é sempre na mesma data. Isso também você lê em Levítico 23, 5 e 6. Jesus foi crucificado na Páscoa. E Marcos, capítulo 15, versículo 42 e 43, presta atenção. Observa que José de Arimateia desejava tirar o corpo de Cristo da cruz antes que o Shabá começasse. A coisa começa a ficar clara. Deixa eu terminar esse café que já está tão frio. Já ficou um golinho. Então, Lucas 22, 1 e Mateus 26, 17
São duas festas em dias separados. O período da Páscoa judaica é longo. E a festa dos pães ázimos, ou ázimos, não é pães asnos, né? Como o irmão falou para mim um dia, meu irmão, me perdoa, mas eu preciso corrigir você. Não é pães asnos, é ázimos, ou asmos, entendeu? Então, esta festa, ela é dentro da Páscoa, ela é considerada como Páscoa, entendeu? Porque a Páscoa é longa, então essa festa acaba sendo incluída dentro da festa da Páscoa. E João, capítulo 12, versículo 1, menciona que Jesus viajou a Betânia 6 dias antes da Páscoa. Olha, o que é importante você entender da cultura do povo judeu, né? Os dias hebraicos, até hoje, são contados do pôr do sol ao pôr do sol. Por exemplo, a quinta-feira vai começar a ser contada das 6 horas da tarde desta quarta até às 6 horas da tarde da quinta. A nossa quinta-feira vai começar à meia-noite, não é? E vai terminar à meia-noite. Mas o judeu não conta o dia assim. Então, cada dia começa no pôr do sol da tarde anterior. Entendeu isso? Ficou claro ou não? Senão, eu tento melhorar a explicação. Em 6 períodos, tarde até manhã, é que está toda a nossa compreensão das festas do Antigo Testamento. As festas de Páscoa, as festas dos pães ázimos, as festas das primícias, entendeu? Isso é importante a gente ter na cabeça. Ah, mas o judeu não conta o dia que nem eu conto. Não conta mesmo, né? E este padrão está lá no livro de Levítico. Você vai encontrar isso lá. Tá? Não sei se eu pulo esta parte aqui para não ficar muito longo, senão eu tenho medo de não dar tempo. Mas eu vou tentar. O 9º dia, quando o senhor falar em Nissan, é um mês, não é a marca de carro japonesa, não. É o mês judaico. Eu estou rindo porque é engraçado, né? É um mês de Nissan e é uma marca de carro japonês. Então não vai confundir. Nissan é um mês. Dia 1, sexta-feira de Nissan. Lucas, capítulo 19, capítulo 19, versículo 1. E Marcos, capítulo 10, versículo 46. Se você for ler aí, você vai ver que Jesus estava em Jericó antes de viajar para Betânia. Jesus deveria estar em Betânia antes de começar o pôr do sol da sexta-feira, já que o pôr do sol do Shabá estaria começando e a viagem era longa.
a distância a se percorrer a pé, não era de carro, não era de moto, era a pé, né? Não poderia ser feita num dia de sábado, Shabat, ou no sábado da semana, ou no sábado feriado, certo? No dia 2, no sábado, então dia 1, nono de Nissan, é uma sexta-feira. Jesus teria que viajar de Jericó a Betânia. No dia 2, que era um Shabat, um sábado, o 10º dia de Nissan. Estão entendendo? João capítulo 12, versículos do 12 ao 13. No dia seguinte, no dia 2, no segundo dia, pessoas que vieram para a festa, quando ouviram que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e foram se encontrar com ele. E gritavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que veio em nome do Senhor. Primeira correção, não é domingo de Ramos, é o sábado que aconteceu isso. É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso foi num sábado. Eles consideram domingo porque estão marcando o tempo como a gente marca aqui. Mas lá era sábado ainda. Olha só, como já começa a confusão aí. Então, isso que está em João capítulo 12, do 12 ao 13, está falando de um sábado na contagem dos dias da semana judaico. Esta foi a entrada triunfal de Jesus, que é comemorado aqui como Domingo de Ramos. Por causa disso que dá tudo errado na contagem dos 3 dias e 3 noites, né? Que coloca 5 dias antes da crucificação. Jesus foi para o templo, expulsou os cambistas, depois ele ensinou durante o dia no templo, até a Páscoa. Você lê lá em Lucas 19, 45, 48. Marcos 11, do 15 ao 17. E a entrada em Jerusalém, no 10º dia de Nissan, também corresponde a Êxodo, capítulo 12, versículos 3 ao 6, em que um cordeiro era... Lembra que a gente falou aqui essa semana do sábado? Um cordeiro homem, né? Um cordeiro macho, foi separado e colocado à disposição para o sacrifício na Páscoa. Nesse dia, Jesus foi colocado, neste sábado, entendeu? Jesus foi colocado à disposição, como ele procedia de Betânia para o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Enquanto o povo recebia Jesus neste sábado, que é chamado Domingo de Ramos, porque a contagem da Igreja Católica Apostólica Romana é em cima do nosso tempo, da nossa contagem, e não na contagem hebraica, Jesus recebia do povo o título de Messias, de Rei, né? E como o propósito do cordeiro era morrer, o de Jesus também.
como ele explicou em João capítulo 12, versículos 23 ao 33. Já falei do dia 1, que é o 9º dia, foi a sexta-feira. Do dia 2, que é um sábado, que é o 10º dia de Nissan. Agora eu vou falar do dia 3, que é um domingo, que é do pôr do sol do sábado ao pôr do sol do domingo, que é o 11º dia do mês Nissan. Durante esse período, o Cordeiro de Deus estava colocado à disposição pública, dentro e em volta de Jerusalém, ensinando as pessoas algumas parábolas e profecias que Jesus trouxe. No 4º dia, que é uma segunda-feira, do pôr do sol do domingo ao pôr do sol da segunda-feira, e que é o 12º dia, seria como, só para você entender, anteontem, segunda-feira passada, por causa disso que eu estou trazendo, 6º dia, no seu 1º dia, 2º dia, entendeu? Esse dia 4, que é uma segunda-feira, que é o 12º dia do mês de Nissan, seria como se fosse na segunda-feira passada. Um dia tranquilo em Betânia. Mateus capítulo 26, versículos do 2 ao 6, né? Diz que esse dia foi passado na casa de Simão, o leproso. O dia 5 seria como se tivesse sido o dia de ontem, terça-feira. Foi do pôr do sol da segunda até o pôr do sol de ontem. É o 13º dia de Nissan. E o dia 6, que é o 14º dia de Nissan, que seria o dia de hoje, quarta-feira. Pôr do sol da terça até o pôr do sol de hoje. Acontece há 2000 anos atrás, para arredondar. Porque, na verdade, Jesus também não morreu com 33 anos. Estudos revelam claramente que Jesus morreu com 31 anos e meio. Entendeu? E a gente vai falar disso num outro dia aí. Então, no dia de hoje, há 2000 anos atrás, que é o dia 6, que é uma quarta-feira, que é o 14º dia do mês, acontece a última ceia na refeição da Páscoa. Está lá em Lucas 22, 15 e 20, João 13, 17. Jesus ofereceu aos seus discípulos o pão e o vinho, representando seu próprio. Aí, no dia de hoje, há 2000 anos atrás, né, foi instituída a ceia, para resumir aqui. Ele lava o pé dos discípulos e ensina uma porção de coisa, até as últimas horas antes da sua morte. Ele foi preso no jardim após a traição de Judas. Aconteceu no dia de hoje, quarta-feira, 2000 anos atrás. Ele passa por vários interrogatórios, é espancado e, finalmente, ele é crucificado na parte da tarde da quarta-feira. Atenção, os preparativos para o enterro foram feitos antes do pôr do sol, senão muda para quinta. Está lá em Marcos 15, versículos 42 e 43. Oh, meu Deus, acho que vai dar para chegar tranquilo até o fim. Por que que tem que ser assim? Não é que tem que ser porque eu quero.
É porque a Bíblia está explicando isso para a gente, né? Não é do jeito que a gente aprendeu, aqueles que foram católicos, né? Aqueles que são ainda. Não é assim, não foi assim. É desta maneira que eu estou falando, porque é assim que a Bíblia nos mostra. Jesus morreu então numa quarta-feira. A gente não tem o horário, a gente imagina, né, que tenha sido por volta de 3, 3h30, 4 horas da tarde. Imaginamos isso. Aqui então começa o dia 1 da quinta-feira. Por quê? Porque a partir das 6 da tarde, né, começa a quinta-feira, que é... Por que eu estou falando 10º dia de Nissan? Porque a partir das 6 da tarde na contagem judaica é o 15º dia de Nissan do mês. E o 14º, lembra que eu falei essa semana? Acho que segunda, quando foi? Segunda mesmo, ou foi ontem. A data da Páscoa judaica é fixa. Não é como aqui, que a Páscoa é, né? Acho que o irmão até perguntou isso, acho que foi o Jair, se eu não me engano. A Páscoa judaica é fixa. Ela é no 14º dia de Nissan. Todo 14º dia do mês de Nissan é Páscoa para os judeus. Jesus foi então crucificado no 14º dia do mês de Nissan, no dia da Páscoa, foi colocado no túmulo, que seria numa quarta-feira como hoje, antes do pôr do sol da quarta-feira, e permaneceu sua primeira noite no túmulo. Começando o 15º dia, a festa dos pães ázimos aconteceu. O Shabá, véspera do Shabá, véspera do sábado. Você sabe que o pão ázimo ou pão asmo é duro, né? Você sabe disso? É duro. É difícil de comer, um pãozinho duro mesmo, viu? Enfim, primeira noite. No dia 2, que já é sexta-feira, então. Primeira noite, quinta, segunda noite, sexta. Do pôr do sol da quinta ao pôr do sol da sexta. É o 16º dia do mês de Nissan. Sexta-feira. Dia 3, que é do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, é o 17º dia do mês de Nissan. É um dia de sábado semanal. É o 7º dia da semana. É o Shabá da semana. Porque o Shabá anterior, da quinta-feira, foi da festa dos pães asmos. Entendeu? Aí o corpo de Jesus já estava no túmulo pela terça. Aí a conta bate perfeitamente. Já é a terceira noite após a sua crucificação. Algum tempo depois do pôr do sol de sábado à noite, que já é o início do domingo, Jesus levantou-se da morte. E aí ele ficou no túmulo 3 dias e 3 noites, como foi profetizado por ele mesmo. Entendeu? Tem alguns detalhes aqui que eu não quero colocar porque vai criar confusão.
Entendeu? Eu entendo perfeitamente, mas talvez eu não consiga explicar isso. São pequenos detalhes, não vai mudar nada aqui. Tá? No domingo, que seria o domingo de manhã, domingo, que dia que é domingo? Dia 20, né? Para nós aqui, só para você entender, uma questão de tempo, de espaço, de hora. Né? No domingo pela manhã, quando as mulheres foram ao túmulo com ervas aromáticas, elas encontraram o túmulo vazio. Encontraram aquela pedra, sabe, que fechava a porta do túmulo, já não estava mais no lugar. Jesus venceu a morte. E vencendo a morte, porque é importante falar isso, Jesus se torna as primícias de todos aqueles que morreram e serão ressurretos para a vida eterna. Então, o que eu quero, com tudo isso aqui que eu estou falando, por que você está? Primeiro, esclarecer, né? Por que essa história que Jesus morreu na Sexta-feira Santa, que sexta-feira... Não tem nada disso. Jesus morreu hoje, quarta-feira. Hoje é quarta, né? Meu Deus. Jesus morreu hoje, quarta-feira. Espera, hoje é dia 16, deixa eu ver se tem alguma coincidência aqui. Não, não há. Não há. Porque, na verdade, é só desta forma que a profecia de Jesus passa a ser verdadeira. Ele ter ficado 3 noites e 3 dias no seio da terra. Só desta forma. Da forma que as religiões aí inventaram por um mau entendimento da Bíblia, né? Não é culpa de tradução, não, é mau entendimento mesmo da Bíblia, é falta de vontade de estudar, porque o povo também, até outro dia mesmo aí, o povo católico, apostólico, romano, não lia a Bíblia. A Bíblia até não passou a ser difundida, a Bíblia, por exemplo, aqui no Brasil, né, a Bíblia, a missa era toda em latim, ninguém entendia nada. Os cristãos da Reforma, aqui no Brasil, que passaram a popularizar a Bíblia. E a Igreja Católica não suportou a pressão e passou a usar a Bíblia também. Mas eles têm a missa pronta, né? Ninguém usa a Bíblia, só a missa pronta. Então, esta ressurreição, você pode estar perguntando de repente, o que a ressurreição tem a ver comigo? Muita coisa. Eu diria tudo. Primeiro que a ressurreição de Cristo, né, faz aquele barulho no negócio de Natal e tal, que é tudo mentira também. Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, ninguém sabe. Né? A gente pode aproximar fazendo o que nós fizemos aqui, lendo quem era o governador, não sei o quê, a gente consegue aproximar. Mas não temos o dia. Nem o mês. Né? Mas a ressurreição muda a nossa identidade. Porque Paulo escreveu inspirado pelo próprio Jesus, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos ainda em pecado. Se Cristo não ressuscitou, a gente pede perdão e não acontece nada.
A maioria, Jaico. Jaico está colocando aqui, os cultos pentecostais também não usam a Bíblia. A grande maioria. Mas não é só pentecostal, não. Tem outros aí também que não se identificam e também não usam a Bíblia, viu? Também é uma bagunça. Então, se Cristo não ressuscitou, nós não temos os nossos pecados perdoados. Olha só, então a ressurreição muda a minha identidade. Porque sem a ressurreição de Cristo, nós estaríamos presos aos pecados e sem esperança. Porque a gente peca mesmo, todo mundo peca. E não adianta pedir perdão se Cristo não ressuscitou. Com a ressurreição de Cristo, nós não somos mais identificados pelos nossos pecados. Nós somos identificados agora pela vitória de Cristo, que com sua morte e ressurreição, ele nos introduziu em sua família. Agora nós somos filhos amados de Deus. Quem é que não sofre nessa vida? Quem aí que está vendo, ouvindo, que não sofre nessa vida? Todo mundo sofre. Injustiça, um monte de coisa, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que ele quer dizer, mais infeliz? Se isso que a gente acredita, que a salvação é algo para esta vida e não para a vida eterna, nós seríamos mais infelizes se isso não fosse verdade do que aqueles que não acreditam em nada. A ressurreição de Jesus nos lembra de que esta vida não é tudo que existe. Tem muito mais. Então, essa esperança da ressurreição é que nos dá força para enfrentar as dificuldades, as perdas. Veja a importância da ressurreição de Jesus. Por causa disso que Paulo continua em Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no nosso Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha a importância de entender verdadeiramente o dia que Jesus morreu, o que são 3 dias e 3 noites. Isso é muito importante. A ressurreição de Jesus. E Cristo ressuscitou. Tudo que a gente faz nesta vida tem valor eterno. Nós não estamos aqui na Terra, como a maioria apregoa, só para sobreviver. Nós estamos aqui sobrevivendo. Eu falei muito isso. Estava errado. Nós temos um outro propósito aqui. Não é só sobreviver. Nosso propósito aqui é ter em Cristo a vida eterna. Então,
a ressurreição de Cristo transforma completamente o nosso propósito de vida aqui. Que Deus Todo-Poderoso continue falando com você nesses dias, que a sua Páscoa não seja só de chocolate, né? Nem seja de chocolate, porque chocolate pode comer qualquer um. Irmãos, eu vou dar uma pausazinha, né, nesses feriados aí. Só vou voltar. Eu estou aqui em Campinas, qualquer pessoa que precisar de mim pode ligar, pode mandar zap, tá? Eu estou aqui. Só vou dar uma pausa. Vocês sabem que eu estou fazendo uma pós em psicanálise, vou estudar, né, um pouco, e eu só vou voltar na terça-feira, porque segunda é feriado, é Shabat, né? Só vou voltar na terça-feira a fazer a programação, tá? Que Deus abençoe e que a ressurreição de Cristo esteja presente na sua vida, que você entenda e que eu também entenda o que representa a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na graça, na paz do nosso Senhor. Não esquece, quando você estiver orando, ore por mim, eu estou precisando de oração, estou enfrentando alguns problemas de ordem particular. Me ajude em oração para que Deus me dê graça e sabedoria. No nome de Cristo Jesus. Amém.